Fala galera, beleza? Seguinte, nossa aula, conversamos ontem, né, sobre força elástica e eu tinha gravado uns vídeos sobre força normal e aí vocês pediram para eu mandar um vídeo de exercícios. Eu prometi mandar hoje cedo, hoje é sexta-feira de 17 de julho. Não consegui, tá? Final de semestre é complicado. Então vou mandar agora um pouquinho, lá por 1h30 mais ou menos da tarde. Se der para vocês assistirem nesse tempo até a nossa volta de aulas, para quem quiser já se inteirar, beleza. Qualquer coisa, gente, vocês fiquem à vontade para assistir depois, tá bom? Mas realmente não deu para eu gravar antes. Separei exercício do caderno de atividades e da apostila. Só da força normal, sozinha, de planos inclinados, que envolve a força normal, e de elevadores, tá? Então vamos lá. Página 13, página 7, exercício 13, caderno de atividades. Considere os containers azul, vermelho e verde que têm as massas 2.000, 3.000 e 5.000 kg. Qual a força normal exercida pelo container verde sobre o container vermelho? Então aqui é o seguinte. Eu tenho o container vermelho, tá? E eu vou considerar que o container verde é a superfície que ele está apoiado. Não é desse tamanho, tá? É do mesmo tamanho, mas vou fazer assim. Que forças tem que agir no container vermelho para ele ficar em equilíbrio? Bom, no container vermelho eu tenho o peso do container vermelho para baixo, só que eu tenho o peso do container azul, que está apoiado nele também. Certo? Então, o vermelho está sustentando o azul, então eu tenho o peso dele também somado ali embaixo. O peso não está no container vermelho, mas a força entre o container azul e o container vermelho de contato é o peso do azul. Para esse container vermelho não sair afundando em tudo, e ele não está afundando, o container verde precisa fazer uma força para cima, que é igual a normal, que eu estou considerando ele uma superfície. Então, peso é massa vezes gravidade. A gente considera que a gravidade na Terra é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, para eu calcular os pesos, o que eu vou precisar? Massa vezes gravidade. Para o container azul, então, o peso do container azul é a massa dele vezes 10, 20.000 newtons. E do container vermelho, que é 3.000 vezes 10, que dá 30.000. Esses são os pesos que o container verde está suportando e fazendo uma força para cima no container vermelho. Como esse sistema está parado, eu posso afirmar então que a força para cima, que é a normal, é igual à soma das forças para baixo, que é a do container verde, mais do container azul. Normal e normal. Do container vermelho, o peso é 30.000, tá? E do container azul é de 20.000, ou seja, 50.000 newtons. E aí, se você transformar em notação científica, olha lá, vou voltar. 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, o número diminuiu 4 casas, né? Ele tinha 4 zeros a mais, então se eu diminuir 4 casas, eu tenho que aumentar no expoente para compensar. Para continuar sendo tendo o mesmo valor. 5, 10 a quarta, que é a alternativa D de dado. Tá bom? Como vocês estão com a gravação, vocês podem voltar aí para ver qualquer coisa. Então eu vou tocando aqui. Próximo exercício. Bom, aqui não vai precisar. É o 14 da página 7. Um objeto de massa 20 kg, encontra-se apoiado sobre uma superfície inclinada com um ângulo θ de 60 graus com horizontal. Determine a força normal exercida pela superfície sobre o objeto. Então temos aqui o plano inclinado. Temos um ângulo aqui θ de 60 graus. Temos o nosso objeto apoiado. Que forças agem sobre esse objeto? Peso e normal. Professor, mas esse objeto está parado? Provavelmente não, deve estar em movimento, mas aqui não me importa, porque como eu só quero saber a normal, eu vou considerar o quê? Este ângulo θ
é o mesmo ângulo que aparece aqui. E eu preciso, então, calcular as duas componentes. Na verdade, eu preciso calcular uma componente só. Eu preciso transformar esse P, essa força P, em PY e em PX. Tá? Como ele pediu a normal é a força que está cancelando PY, que é a componente que pressiona ele. Vamos montar as equações das componentes primeiro? Então, a PY é P com o ângulo aqui dentro, tá vendo? Que o ângulo está ali? Então é P cosseno do ângulo, que é 60. E PX, que ele não pediu, é P sem o ângulo de 60. Entre P e PY, P e PX não tem o ângulo de 60. Então é seno de 60. Opa, 60, né? Se ele pedisse a força de arrasto, seria esta força que você ia calcular. Como ele pediu a normal, eu vou procurar a força oposta à normal. Quando eu faço esse cálculo, eu posso já desconsiderar a força-peso, tá? E aí eu vou analisar só com essas duas. Deixa eu já tirar esse ângulo θ daqui também, tá? Porque ou eu analiso a força-peso ou Px e Py. Como ele quer saber a normal, tá? Que é a força que está respondendo a essa pressão, que quem faz a pressão, quem pressiona é Py, eu só preciso calcular Py, que é igual a normal. Então, normal é igual a Py. A normal não existe uma fórmula para ela. Só que Py é P cosseno de 60. Como que eu calculo o peso? Massa vezes gravidade. Professor, posso calcular separado? Pode. Se achar mais fácil, eu vou calcular tudo junto aqui, tá? Cosseno de 60 graus. Vou dar aquela puxada marota, se o negócio aqui me permitir fazer isso, né? Então, não está me permitindo. Não está me permitindo. Não sei por quê. Então, a normal é igual, acho que agora vai. Não está indo. Não sei o que está acontecendo. Ah, agora foi. Pronto. A massa do objeto, eu tenho que olhar aqui que eu já esqueci, 20. A gravidade vale 10 e cosseno de 60, meio. Ah, professor, tem que saber? 30, 45, 60, gente. Tem que saber, tá? Não sei ainda, mas uma hora você vai lembrar disso e tem que lembrar mesmo. 20 vezes 10, 200 vezes meio, 150 newtons. Então achamos a força normal para essa caixa, tá bom? Se ele pedisse a força de arrasto com que ela se move, eu calcularia, acharia Px. Tá? Mas aqui ele quer saber normal, então Py. Beleza? Então, calculado. Próximo. Exercício 16, página 8. Não é bebida alcoólica, gente. É energético. Não bebam energético na idade de vocês, faz mal. Um homem tenta levantar uma caixa de 5 kg, que está sobre uma mesa aplicando uma força vertical. A força do homem é de 10 newtons. Qual o valor que a força da força que a mesa aplica na caixa? Qual é a força normal? Então vou fazer o desenho. Professor, precisa desenhar toda hora? É mais fácil visualizar, né, gente? Depois de um tempo, vocês vão fazendo de cabeça, tá? Ai, mas é que você é professor. Gente, é costume, tá? Eu não nasci sabendo física. Eu estudei no colégio, por sinal, com o mesmo material que vocês estudaram, positivo. Não foi no Glorinha, mas... E aprendi. Então, assim, tá? É costume. Tudo é costume na vida. A caixa está parada, tá? Ele tenta levantar a caixa. Ele não falou que consegue. Então, a caixa tem um peso... Tem a força do homem para cima. E aí é o seguinte, eu não sei, na verdade, se existe normal. Então eu vou colocar normal aqui, eu vou descobrir se existe a normal. Professor, como que você vai descobrir a normal? Bom, vamos calcular o peso, que é massa vezes gravidade. A massa é 5, a gravidade é 10. Então o peso é de 50 newtons. Ele também deveria ter passado a gravidade aqui. Várias vezes em exercício de vestibular, quando os caras vão colocar na apostila, eles pegam o enunciado. Mas talvez lá no começo do vestibular da prova tinha lá, qualquer coisa, considere a gravidade como 10, tá? Então, se ele não fala nada nos exercícios de apostila, de caderno de atividades, considera 10, tá sossegado. Bom, tá vendo que a força para baixo do peso é 50 newtons?
A força que o homem está fazendo é 10, então ele não conseguiu levantar a caixa. Então quer dizer que a superfície ainda está ajudando a segurar a caixa ali, porque senão a caixa ia afundar. Então, se a superfície está ajudando, tá? Eu tenho que a força normal mais a força do homem, ou seja, as forças para cima, cancelam a força para baixo. A normal mais a força do homem, que é 10, é igual ao peso. Então, o peso a gente já sabe, né? Vamos substituir aqui. O peso vale 50. Então, a normal, 40 newtons. Tá bom? Bem tranquilo esse aqui também. Alternativa D. Lembrando que peso e normal não existe uma relação obrigatória entre peso e normal. Na maioria dos exercícios que a gente resolve, sim, o peso será igual ao normal, mas eu só peguei exercício aqui que não, justamente para vocês treinarem os casos que normalmente os alunos erram. Vamos para esse aqui. Elevadores. Um bloco de peso igual a 50 newtons encontra-se sob uma balança no piso de um elevador. Se o elevador sobe com uma aceleração igual em módulo a metade da aceleração da gravidade, então se a gravidade vale 10, a aceleração do sistema é 5, que é metade. E ele sobe com aceleração. Então, se ele sobe acelerado, significa que a aceleração está para cima. Lembrando que a aceleração o movimento poderia estar para baixo e a aceleração para cima. Como? O elevador está descendo e a força que segura esse elevador está para cima, freando o elevador. Então, o importante é a aceleração. Aqui ele fala que sobe acelerado, como ele sobe acelerado, eu sei que a aceleração também será para cima. Tá? Temos o nosso amigo elevador. Lembrando que a balança mede a força normal. Temos nossa amiga balança aqui dentro. E temos o nosso amigo aqui em cima. Que força age na pessoa? Peso e... Deixa eu mudar de cor aqui. Normal. Nesse caso, existe aceleração, então a força resultante não é zero. Tá? Só é zero igual de cima igual de baixo quando está parado ou está em movimento retilíneo uniforme. Aqui não, aqui eu tenho que aplicar a segunda lei de Newton. Qual força é positiva? A que está no sentido da aceleração. Então a normal é positiva e o peso que está contrário à aceleração é negativa. Esta combinação de forças é a resultante. E a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a normal menos o peso, que vale 50, é igual. No primeiro exercício desse vídeo, eu calculei o peso multiplicando por 10 o valor da massa. Então, a massa é o peso dividido por 10. É o inverso, né? Porque peso é massa vezes gravidade. Então, eu sei dessa informação que a massa é 5 kg, porque se você aplicar nesta relaçãozinha aqui do peso, você descobre que ela é 5 kg. Então a massa é 5 e a aceleração também é 5. Então a normal menos 50 é igual a 25. O 50 passa lá para o lado direito somando 75 newtons. Então a leitura da balança será de 75 newtons. Lembrando que para onde está a aceleração está a maior força. Como a aceleração está para cima, a normal teria que ser maior que o peso. Então, condizente a nossa resposta. Se a aceleração estivesse para baixo, na resultante ficaria peso menos normal. E aí o peso seria maior do que a normal. Porque o peso mudou? Não, porque a normal diminuiu. O peso não muda. O peso é massa vezes gravidade. Só muda se você mudar a massa ou a gravidade local. Ok? Vamos lá. Tá acabando já, gente. Acho que tem mais um ou dois só. Deixa eu ver. Tem mais dois só. Um veículo, é que eu vou dar uma baixada para conseguir ler. Um veículo de massa 1.200 kg está estacionado em uma subida que tem uma inclinação de 60 graus com a vertical. Olha a pegadinha maldita aqui. Vamos ver qual que é essa diferença. Determine a normal. Beleza, e a gravidade vale 10. Então eu tenho um plano inclinado, aqui, e esse ângulo é com a vertical. Então, meu Jesus, espera aí, deixa eu tentar fazer direito.
Vai assim mesmo. Aqui é 90. Com a vertical, o ângulo vale 60. Só que lembrem-se, a gente usa o ângulo com a horizontal. Isso aqui é um triângulo. A soma dos ângulos internos dá 180. Se um ângulo é 60 e outro é 90, somados dá 150. Para fechar o 180, 30. Então é este ângulo aqui que a gente vai usar na decomposição. Por quê? Porque é este ângulo aqui que vai aparecer entre a força-peso e a direção da força normal. Ele vai estar aqui, ó, 30 graus. Então, para achar normal, agora eu posso subir um pouquinho, para achar normal eu preciso achar PY, igual eu fiz lá no primeiro exercício. PY aqui, ó. Então, a normal é igual a PY. Como que eu calculo PY? PY é a força-peso com o ângulo aqui, ó. Ó o ângulo aqui de 30 graus. Então, cosseno... Eita, falhou. Ih, sabia. Vou voltar aqui. Espera que saiu do aplicativo. Volta. Eita, não. Vixe, não, meu Deus do céu. Pera aí. Pronto. Foi. Pera aí que nós temos um problema. Pera aí, gente. Já volto. Voltei. Então, como eu estava dizendo, PY é P com o ângulo aqui dentro, ó. Então é cosseno de 30, porque o ângulo que a gente usa é o ângulo com a horizontal. Então, normal é igual. Quanto que vale PY? P cosseno de 30. A normal é igual. Vamos calcular o P separado agora, o peso? Massa vezes gravidade. A massa é de 1.200 e a gravidade é 10. Então, o peso é de 12.000 newtons. Coloco aqui esse valor. E cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, a normal é igual. Vou fazer essa divisão aqui, ó. Cadê uma cor diferente? Aqui. 12.000 dividido por 2, 6.000, raiz de 3 newtons. E eu achei aqui o valor. Professor, eu preciso substituir a raiz? Não. Ele falou que a raiz vale 3, de 3 vale 1, alguma coisa? Não. Então, 6.000, raiz de 3 newtons. Resolvido. Tá? Se ele falasse, se fosse uma questão com alternativa, ele falasse quanto que a raiz de 3 aproxime para 1, alguma coisa, 1,7 normalmente, aí você multiplicaria. Aqui não precisa. Ok? E por fim, o nosso último exercício da página 42, o exercício 14. Lá aquela parte que tem aquelas bordinhas mais pretas na apostila, mais escuras, tá? O homem que se encontra no interior do elevador lê no dinamômetro, que é esse medidor de força ali desenhado, isso aqui, ó. Isso aqui é o dinamômetro, tá? Opa! O peso de uma massa de 1 kg, então vamos anotar. A massa é 1 kg. E aqui que está a pegadinha. Ele lê como sendo 6 newtons. O peso não é 6 newtons. O que você está lendo é a força para cima. Força do dinamômetro. Tá? O peso está para onde? O peso está apontando para baixo. Professor, tem normal nesse caso? Não, porque aquela caixa não está, aquele objeto não está encostado com o chão. Tá bom? Ele não está encostado com o chão, então não tem normal. Mas é um exercício de normal? Por que eu coloquei aqui? Para mostrar para vocês que no elevador não precisa ser necessariamente anormal. É só você analisar o movimento vertical, sendo anormal ou não. Tá? É esse que é o ponto desse exercício aqui. Conforme a figura. Considerando que a gravidade vale 10, é correto afirmar. Bom, vamos lá. Então, vou calcular o peso real do objeto, que é massa vezes gravidade. A massa é 1, a gravidade é 10. Então o peso é de 10 newtons. Tá vendo que o peso para baixo é de 10 newtons e a força do dinamômetro para cima é de 6 newtons? Então qual das forças que está ganhando? A força para baixo. Então para onde está a aceleração? Para baixo. E agora eu vou dar uma puxadela para o lado
E como existe aceleração, porque as forças não estão se cancelando, eu falo que força resultante é massa vezes aceleração. Qual força é positiva? A que está no sentido da aceleração. Justamente por ela ser maior que a aceleração está para baixo, né? Então, na verdade, a força resulta na aceleração. Peso está no sentido da aceleração, é positivo. Força do dinamômetro está para cima, é negativo. Massa vezes aceleração. O peso eu já calculei, é 10. A força do dinamômetro é 6. A massa do objeto está aqui, ó, é 1 vezes a aceleração. Então a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado para baixo. Certo? Então vamos ler as alternativas. Ele desce acelerado com uma aceleração de módulo igual a 4 metros por segundo. Bom, eu não sei o movimento desse elevador, se subindo ou descendo. Mas eu sei que a aceleração está para baixo. Então, é uma possibilidade que a aceleração esteja para baixo? Sim. Valendo 4? Sim. Desce, o movimento é para baixo. E a aceleração é para baixo, ele está cada vez mais rápido. Então, essa é uma possibilidade. Tá? Que ele não fala nada como que o movimento está acontecendo. Sobe acelerado, sobe com aceleração para cima? Não, a aceleração está para baixo, então a 2 não pode ser. Desce retardado. O que é desce retardado? Desce com uma força para cima, freando ele. Não, a aceleração tem que estar para baixo. Sobe com velocidade constante? Também não, porque não teria aceleração. A força para cima seria igual a força para baixo. E também ele não sobe nem desce com aceleração constante. Então a resposta desse exercício é 1. Tá? Só a opção 1. Então, vamos dar uma revisada aqui. A gente viu esse exercício de elevador em geral, não precisa ser só com a normal, tá? Normalmente é com a normal que aparece, aquele esqueminha de balança. Vimos aqui um plano inclinado, em que ele pedia para calcular só o PY, né, que é para a gente achar normal. Se ele quisesse PX, era o movimento lateral. Cuidado com o ângulo, que esse ângulo aqui está na vertical. Aqui eu tenho um elevador clássico, que eu tenho a balança, normal e peso também. Lembrando que o importante é a aceleração, não o movimento. Um exercício de normal, onde a resultante é 0, o objeto está parado. Mais um plano inclinado, igual ao caso anterior, só que aquele já passou o ângulo com a horizontal. Lá ele passou o ângulo com a vertical. E um outro caso em que a resultante é 0, em que você tem todos os corpos parados e aí você calcula a força normal. Beleza, gente? Então, mais uma vez, desculpa, não consegui postar antes, não deu tempo mesmo, tá? É muita coisa acontecendo. Então, quem conseguir assistir nesse tempo aí, ótimo. Quem não quiser e não puder, gente, pode assistir depois, tá? Eu vou dar uma retomada nesses exercícios, em outros, na verdade, né, para não repetir, quando a gente voltar com o nosso ritmo de aula normal. Ok? Então, gente, é isso. Bom recesso, bom descanso, se você estiver vendo isso antes. Tá? Bom Natal, se você estiver vendo isso em novembro ou dezembro. E nos vemos lá nas nossas aulinhas daqui umas 2, 3 semanas, tá bom? Falou!